Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Minha palavra de hoje, o título é Cristo nos escandaliza, mas precisamos permanecer. João 6, 66 e 71. Daquele momento em diante, muitos de seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cordeiro, Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu aos 12? Todavia, um dentre vós é um diabo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Irmãos, eu já falei dessa palavra aqui no canal, mas eu gosto muito de falar dessa palavra aqui porque é verdade. Cristo nos escandaliza. Existem coisas, nós vemos nessa passagem, ele tinha falado que ele era o pão e tudo mais, e as pessoas não aceitaram, né? Porque foi muito duro para eles ouvir aquilo. Então tinham pessoas que estavam seguindo ele, que falaram: não sigo mais, que isso, que absurdo, e pararam. Então ele pergunta para os discípulos: e vocês? E eles falam: não, nós vamos continuar, é você que tem a palavra de vida eterna. E como se não bastasse, no final de tudo isso, ele não tenta agradar ninguém, porque Cristo, ele é perfeito, ele sempre teve um caráter assim incrível, que ele não tentava ficar agradando ninguém, ele fazia simplesmente o que ele tinha que fazer. E aqui ele vira no meio desse contexto terrível e fala: olha, um de vós é o diabo. E eles não sabiam quem era, eles não sabiam o que ia acontecer, não sabia de nada. E de repente, para eles já estava difícil ficar ali naquele ambiente, pelo que ele tinha falado. Né? Aquela situação, poxa, não está tão difícil. E ele ainda vira e fala: um de vocês é o diabo. Embora ele sabia de quem ele estava falando, qualquer um deles e todos eles poderiam se sentir acusados, pesando mais ainda a situação. O que eu tenho para dizer, né, para o nosso coração? Irmãos, é assim mesmo, caminhar com Cristo é assim mesmo, porque ele continua assim até hoje e vai ser assim eternamente. Se ele tiver que falar alguma coisa pra gente que vai doer dentro da gente, mas que aquilo vai ajudar a gente, porque ele não vai fazer isso para machucar. Aí é que às vezes a verdade dói, não é verdade? Então ele vai fazer. Se ele tiver que colocar a gente numa situação muito difícil, onde nós vamos querer sair desesperadamente dessa situação, mas ele vai falar: não, eu quero que você permaneça nessa situação, porque eu quero trabalhar na sua vida. Então nós vamos ter que permanecer. É aquele tipo de situação que ele coloca a gente insuportável, que nós pensamos: eu vou sair daqui. Mas se nós sairmos daqui, se nós sairmos dali, aonde ele colocou a gente, é como se nós estivéssemos, nós estaríamos saindo da vontade dele, nós estaríamos saindo do caminho da verdade e da vida, que é ele. Entendem? E quando nós saímos desse caminho, nós estamos nos desviando e nos afastando do próprio Criador. Por isso que aqui os discípulos vão falar: eu vou para onde? O discípulo vai falar: eu vou para onde? Só tu tens a palavra de vida eterna. E é nesse momento de dor, é nesse momento de grande dificuldade que o nosso coração é testado. Você vai permanecer comigo estando nessa situação difícil, onde eu estou confrontando a sua carne? Você vai permanecer num lugar difícil, onde você sabe que fui eu que te coloquei e eu estou mandando você ficar? Ou você vai se escandalizar comigo e se afastar de mim? É incrível, né? Porque até aqueles louvores que nós cantamos dizendo que nós amamos são testados nessa hora. Será que continua saindo esse tipo de louvor da nossa boca? Irmãos,
só misericórdia do Criador nas nossas vidas, porque é difícil. Não sei se você já passou por algum momento assim, mas é difícil e às vezes é tenebroso de tão doloroso que é. Mas que Cristo nos dê força hoje para ficar em situações difíceis que Ele nos colocar, porque são situações que são para nos aprimorar e nos aperfeiçoar para quando Ele chegar aqui, nós estivermos prontos para Ele como uma noiva. Às vezes é um lugar que tem perseguição e Ele fala, não me interessa se tem perseguição, eu quero que você continue aí. Às vezes é um lugar de dor que pra gente provoca dor, mas Ele fala, eu quero trabalhar em você aí. Às vezes é um lugar que a gente se derrama e se humilha diante dos pés dele. Ele fala, é aí mesmo que eu quero. Você não vai viver eternamente aí, isso daí é só um tempo, daqui a pouco passa, mas por enquanto você vai ter que ficar aí. Irmãos, e aí? O que nós vamos fazer? Vamos nos escandalizar e nos afastar? Ou nós vamos permanecer, porque só Ele tem a palavra de vida eterna? Enfim, irmãos, vamos pensar nisso. E que Cristo nos ajude. Que Cristo nos ajude a permanecer, porque tem lugares que são insuportáveis, não é verdade? Mas vamos orar agora para os irmãos que estão passando e para quem passará por isso, né? Meu Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por essa palavra e nós te pedimos que o Senhor nos capacite para ficar num lugar difícil, para ficar naquele tipo de... ficar e passar, né, na verdade, porque nós não vamos permanecer, mas para nós passarmos por aquele tipo de situação que o Senhor sabe que vai ser uma afronta para a gente, que vai ser difícil. Nos ensina a administrar, meu Pai, os nossos sentimentos naquelas situações, que o Senhor vai, de repente, permitir que alguém se levante para nos afrontar com muita força. E nós vamos ter que responder com humildade, o que para a gente é muito difícil, Espírito Santo. Pelo menos para a maior parte de nós, controlar a carne e não querer falar, porque nessas horas nós esquecemos às vezes que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós às vezes queremos responder por nós mesmos, pela nossa carne. Aí o Senhor fala, ei, permanece em mim. Não se escandaliza comigo, seja como eu fui. Mas pra gente é difícil. Então nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a permanecer num lugar difícil. Nos ajuda a passar pelo lugar difícil, melhor dizendo. Nos ajuda a permanecer temporariamente no lugar difícil que o Senhor quer que a gente fique, para aprender alguma coisa e sair dali mais maduro. Por favor, meu Pai, nos ajuda e não permita que a gente venha sair dali, porque se nós saímos da sua presença, nós não queremos isso para a nossa vida. Então, por favor, nos ajuda para que nós não venhamos nos escandalizar e nos afastar do Senhor por causa das pedras que tem no meio do caminho, por causa do peso da cruz, por causa das afrontas que nós recebemos enquanto nós caminhamos com a cruz, assim como o Senhor teve que passar aqui na terra. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos ajuda. Irmãos, essa palavra eu sei que não é tão animadora assim, mas isso é Evangelho. Isso faz muita parte do Evangelho. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Amém? Tchau.